Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 5 de maio de 2026, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Temos 4 processos dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo em que a sustentação oral e o patrão está presente. Então, começando com o processo da Danone Limitada, é um recurso misto de minha relatoria, aí em 4064270. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Felipe, como é um recurso misto, doutor Felipe gostaria que fizesse o registro da presença? Tá sim. Olá, presidente. Não tem necessidade. Tá bom, Renato. obrigado. Obrigado. Mas a leitura relatória é o retorno dos autos para novo julgamento do recurso ordinário quanto ao item 1.1 do AIM, determinado pela Câmara Superior. O item 1 do AIM acusa o contribuinte de creditar-se indevidamente ICMS no meses de tais e quais de 2013. Devidamente notificado a comprovar a origem dos montantes lançados diretamente em GIA, o contribuinte apresentou como suporte relação de documentos que já haviam sido escriturados com crédito do ICMS. Portanto, houve um aproveitamento em duplicidade do ICMS destacado nesses documentos. Muito bem. Houve as decisões das câmaras julgadoras e, ao final, a sexta Câmara Julgadora havia cancelado o item 1.1 e limitado os juros aplicados à taxa Selic e manteve as demais disposições da decisão primeira instância. A Câmara Superior determinou nova avaliação do recurso ordinário quanto ao item 1.1 do AIM. Então, está em julgamento apenas o item 1.1 do AIM. Este relatório, doutor Roberto, fique à vontade de fazer a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Externo aqui meu bom dia a todos novamente. Senhor presidente, antes de adentrar aqui nos argumentos relativos ao recurso ordinário quanto ao item 1.1, só gostaria de fazer uma ressalva por uma questão processual que ocorreu neste caso, especificamente. Eu sei que essa questão processual, já adianto a todos que foi analisada pela Câmara Superior quando do julgamento do recurso especial, mas foi considerada preclusa. Mas, de toda forma, eu trago aqui tangencia esse tema novamente, porque nós entendemos que se está diante de uma matéria de ordem pública, uma questão processual relevante, que poderia ser até analisada de ofício. E qual é essa questão? Este caso, especificamente, inicialmente, ele foi distribuído para a sexta Câmara Julgadora. E, no primeiro momento, conforme consta as folhas 9478, foi proferido um acórdão de relatoria do Dr. Juliano de Pietro, em que pelo qual houve o parcial provimento do recurso ordinário do contribuinte, com cancelamento de 2 itens. E quando do registro desse acordo no sistema do TIT, houve um equívoco, houve uma falha sistêmica e não foi possível registrar o voto de todos na época. Tá? E nós aguardamos o julgamento até o final, era uma sessão também virtual, e ao final do julgamento, o próprio Dr. Juliano disse o seguinte: olha, estamos com um problema sistêmico, vamos deixar para registrar esses votos na próxima sessão. E ficou dessa forma. O que houve, senhores julgadores? Posteriormente, quando este caso retornou para o registro de voto, como havia virado o mês, havia trocado, né, os julgadores, por conta do término ali do período de 2 anos, em vez de haver apenas registro de votos, houve um novo julgamento do feito, foi prolongado um novo acórdão, que é o acórdão de folhas 9.490. E esse acórdão, ele julgou diferentemente o recurso ordinário do contribuinte. Então, a questão que eu trago, senhores julgadores, é o fato de existirem 2 julgamentos, no caso concreto, e prevaleceu-se até o momento o segundo julgamento, quando no entendimento aqui
de nossa parte, deveria prevalecer o primeiro julgamento, que foi o primeiro julgamento em que houve a participação nossa aqui com a realização de sustentação oral, e houve a conclusão dele, só não houve o registro de voto por conta de um problema, uma falha sistêmica do TIT. Então, eu gostaria de trazer essa questão, é uma questão processual que nós entendemos que é bastante relevante, porque implicaria a nulidade do segundo acórdão que foi proferido pela Sexta Câmara, a nosso ver de forma devida. Pois bem, passada essa questão processual, senhores jogadores, com relação ao tema em si aqui do recurso ordinário, que se refere ao item 1.1.1 do auto de infração, está-se diante de uma infração decorrente de alegado aproveitamento indevido de crédito ICMS em duplicidade. E por que se constatou esse aproveitamento indevido de crédito? Porque na AGIA transmitida pelo contribuinte, houve a declaração de crédito ICMS em entradas em determinado valor, e também houve o lançamento de um crédito a título de outros créditos no valor de R$ 24.735, e foi esse crédito que foi glosado. Mas não houve o aproveitamento devido deste valor. Por quê? Porque a Danone, quando do preenchimento das obrigações fiscais dela, ela realmente incorreu em alguns equívocos. Quando do registro do crédito na FD, ela registrou um crédito a maior, no valor de R$ 229.114. E também ela acabou registrando um débito a menor no valor de R$ 235.186. Então, quando ela foi transpor essas informações para a GIA, ela fez uma correção. Ela falou assim, olha, como eu aproveitei um crédito a maior e também aproveitei um débito a menor, ela somou esses dois valores, que deu R$ 464.301, e lançou esse valor a título de débito. Ou seja, ela, por meio de uma correção de lançamentos, né, ela anulou aqueles dois equívocos iniciais, certo? E tributou, apurou o ICMS devido e recolheu. Porém, senhores julgadores, posteriormente ela constatou que naquele crédito que ela havia aproveitado a maior, que havia sido estornado de R$ 229 mil, ela acabou, esse crédito a maior de R$ 229 mil, ele estava equivocado, não era R$ 229 mil, era R$ 204.379. E como que ela chegou a essa conclusão? Ela simplesmente pegou o valor dos créditos totais do período, que era 1.650, e subtraiu do crédito total que ela havia aproveitado, que foi 1.855.288. Então, esse valor, um menos o outro, chegou-se num crédito a maior de R$ 204.379. Porém, ela acabou, quando do estornando aquele R$ 229.114. E a diferença entre R$ 229.114 por R$ 204.379 dá exatamente o valor de R$ 24.775 que foi lançado a título de outros créditos. Ou seja, como ela fez um estorno maior do que o devido, posteriormente ela registrou um crédito de R$ 24 mil para anular esse feito do estorno a maior. Então, senhores julgadores, não houve um aproveitamento em duplicidade de créditos. O que houve realmente foi uma sequência de equívocos por parte da Danone, porém, conjugando a FD e a GIA, chega-se à conclusão que, na verdade, esse lançamento em duplicidade não houve. O que houve foi um estorno de um valor que havia sido registrado a maior anteriormente. Então, com base nas informações, excelência, a gente aguarda que seja confirmado o entendimento anterior manifestado pela Sexta Câmara, que havia anulado o item 1.1.1 do auto de infração. E, por fim, reforçando o nosso entendimento, gostaria de salientar que tanto aquele primeiro acórdão que julgou o recurso ordinário, que foi desconsiderado, quanto o segundo acórdão, que rejulgou o recurso ordinário num primeiro momento, em ambos os casos, os votos dos relatores, que foi do Dr. Juliano de Pietro e do Paulo Pimentel, a partir de uma análise detalhada das obrigações fiscais, constatou que realmente esses R$ 24.735 do item 1.1.1 do auto de infração não foi aproveitado indevidamente. São esses esclarecimentos, senhor presidente, e estou aqui à disposição para eventuais informações adicionais. Obrigado. Agradeço, doutor Roberto. Com o bendito patrono, eu dei uma olhada nessa matéria arguida na preliminar, doutor Roberto,
Mas essa matéria já foi posta em contra-razões de curso especial, correto? E a Câmara Superior já analisou essa matéria, né? Então, eu entendo que em Câmara Julgadora, em sede de Câmara Julgadora, a gente não tem competência para reanalisar essa questão. Depois eu vou fazer um complemento do meu voto nesse sentido, mas vou passar a leitura do voto. Inicialmente, observe que o julgamento é restrito ao item 1.1 do AIM referente à acusação de crédito indevido no mês de março de 2013, como determinado na Câmara Superior. No recurso ordinário, a autuada alega que houvera transposição errada de valores. Então, transcrevo aqui no meu voto a alegação do contribuinte diz o seguinte: no entanto, não é isso que se verifica. Quando do lançamento dos créditos em dia, o valor atinente ao montante de R$ 24.375 acabou sendo lançado como outros créditos e não como ICMS da entrada. Diz ainda o seguinte: ocorre que, ao se analisar a capa do SPED desse período, é possível verificar que houve uma transposição errada de valores, o que ocasionou um ajuste. Relativamente isentados, a hora recorrente lançou um valor maior no campo ICMS centrado no patamar de R$ 229.114,78. Diz ainda, no entanto, não foi isso que verificou, pois, como explicitado, apesar deste valor estar inicialmente integrado no campo ICMS centrado seu SPED, com o ajuste realizado, tal valor acabou sendo excluído do campo ICMS entradas, e, portanto, necessário se fez seu lançamento no campo outros créditos. Em outras palavras, como o valor de R$ 24.750 foi excluído do campo ICMS entradas do SPED, para que o crédito em questão existente em favor da recorrente fosse assegurado necessário, se fez o lançamento no campo outros créditos. Na petição de folhas tais e quais, autuada alega que foram entregues SPEDs substitutivos apenas em modo físico e houve a impossibilidade de transmissão, abre aspas, em razão do fato da fiscalização, após ter recebido o SPED substitutivo de novembro de 2012, ter bloqueado o sistema de modo a impedir que a ordem recorrente efetuasse a transmissão de demais SPEDs substitutivos. Alega ainda que, embora a recorrente tenha lançado nos meses de novembro de 2012, janeiro, abril de 2013 e junho de 2013 crédito CMS, tais valores foram devidamente tornados em razão de nunca terem sido aproveitados nessa competência, mas tão somente no mês de novembro de 2013. Tais de crédito não aproveitados extemporaneamente. Convertido em diligência, o fisco informou que, abre aspas, se trata de documentos extraoficiais não validados pelo SPED, portanto, sem comprovação da entrega ao fisco. Novamente convertido em diligência, o fisco informou que a empresa juntou documentos não validados pelo sistema, fora do prazo decadencial de 5 anos e após a autuação. A acusação da Câmara Julgadora cancelou o item 1.1. No entanto, a Câmara Superior anulou a referida decisão nos seguintes termos. Ele tem razão da outra interpretação fiscal, pois, embora invalidada a glosa por conta de, abre aspas, novo ajuste, reconhecidamente feito após a lavatura da inflação, não apresentou fundamento a validar a possibilidade de ato posterior impactar lançamento já efetuado, deixando inclusive de responder ao argumento nesse sentido apresentado pela doutora interpretação fiscal em sede de contratações de curso ordinário. Observe que restou consolidado que o ajuste realizado pela autuada foi reconhecidamente feito após a lavatura da inflação. Assim, para que os argumentos da autuada possam ser considerados, a premissa é que sejam válidos os ajustes realizados após a lavatura da inflação. Entendo que não é possível acatar tais ajustes. O artigo 88 da emenda 374 somente permite o saneamento de irregularidades antes de qualquer procedimento do fisco. Assim, os alegados ajustes realizados pela autuada não afastam as irregularidades constatadas pelo fisco e, consequentemente, não a deixam a salvo das penalidades decorrentes. Observe que, à época da fiscalização, em resposta à notificação, a autuada declarou que lançou no campo 57 outros créditos da GIA como complemento de créditos o valor de R$ 24.375, referente à nota fiscal 389.467. No entanto, referida à nota fiscal já havia sido escriturado livre registro de entradas com correspondente crédito, folhas 4.289, ou seja, o mesmo valor foi considerado em duplicidade, restando caracterizada a inflação, e à época da fiscalização, a autuada nada alegou sobre alegados ajustes que vieram somente na defesa. Os alegados ajustes não podem ser considerados a fim de excluir a agência fiscal, uma vez que fundados em arquivos magnéticos trazidos após a lavatura da inflação, ou seja, após a possibilidade permitida pelo artigo 88 da Lei 674. Então, destaque mantém a acusação do item 1.1 do AIM. Atendido determinado pela Câmara Superior, o recurso de ofício é não conhecido, e o recurso ordinário é conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a aplicação dos juros sobre o imposto e a multa à taxa Selic. Assim que eu voto, só um momento que eu vou fazer um cumprimento do voto.
Muito bem, fiz apenas um complemento. Digo o seguinte, em tempo, a matéria traseira de sustentação oral já foi arguída pela autuada em suas contrasões de recurso especial, folhas 9.581 a 9.582, tópico nulidade do julgamento, sendo apreciada pela Câmara Superior, folhas 9.610 a 9.611, restando preclusa a matéria. E, ademais, a Câmara Julgadora não possui competência para desconstruir o quanto decidido pela Câmara Superior, de modo que não conheço da matéria. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Henrique? Muito bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, doutor Roberto, bom dia a todos os colegas que estão aqui. Bom, primeiramente, presidente, parabenizo pelo voto e parabenizo também o doutor Roberto pela sustentação oral. Eu pedi a palavra aqui apenas para esclarecer aqui uma questão de um posicionamento. Eu acho que essa matéria processual, arguida em sustentação oral pelo doutor Roberto, é muito, muito importante, sim, muito relevante. E eu, com todo respeito à Câmara Superior, eu discordo que essa matéria, naquele momento que a Câmara Superior analisou, estivesse preclusa. De todo modo, doutor Roberto, eu acho que, assim como o senhor presidente se posicionou aqui, eu acho que não cabe à Câmara Ordinária reformar uma decisão da Câmara Superior, né? Na prática, o que a gente faria era isso. Eu estava aqui imaginando se seria o caso de eu fazer uma preferência aqui para deixar pontuada a divergência em relação à preclusão, mas aí, no fundo, eu estaria tentando atribuir um efeito de reforma a essa decisão da Câmara Superior que não cabe nesse momento aqui para a gente. Eu acho que é uma matéria que naturalmente deve ser arguida novamente em eventual recurso especial. Mas no todo aí do voto, não tendo nenhum esclarecimento de fato sobre o momento do ajuste realizado, eu vou acompanhar o voto do senhor presidente. Agradeço, doutor Henrique. Só o doutor Henrique está com talvez algum problema de imagem. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Só uma indagação, os doutores estão conseguindo confirmar a presença? Sim? Aqui na Sim. minha tela não está aparecendo a confirmação de presença. Para mim, apareceu confirmado aqui a presença, mas Sim, Aqui apareceu confirmado e quórum certo. suficiente também. É O meu também estranho. está confirmado. Aí na minha tela está escrito aguardando a finalização da verificação do quórum. Aqui também. Dá uma atualizar a página aí. Eu já tentei uma vez, vou tentar de novo. Não, ainda não está indo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse processo e vou entrar de novo, vou experimentar fazer isso. Ainda está aguardando finalização e verificação do quórum. E o estranho é que se eu saio do processo para entrar de novo, entrando na tela principal, aparece quórum suficiente para votação. não aparece o nome de ninguém que esteja pendente de confirmar isso. Não aparece ninguém, nem meu nome, né? Como juízes confirmar. Ah, sim, agora já foi. Ok. Então, vou iniciar a votação.
Encerra a votação. O recurso de agida não limitada foi conhecido e parcialmente provido. Recurso de ofício da Cefaz foi não conhecido. Agradeço, doutor Roberto. Um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa sessão a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado. Senhor presidente, Sim, o senhor comentou um problema na minha imagem aqui, vocês conseguem me ver? não. Só Não. está uma tela em branco. Ah, olha só. Bom, deixa eu tentar mexer em alguma coisa aqui. Presidente, se quiser passar por meu, podemos ir. Eu já tinha registrado. Eu só Tá vou certo. pedir novamente a abertura da edição, só preciso acrescentar um. Tá bom. Então vamos passar para o processo Electro Redes S.A., recurso ordinário, relatoria da doutora Sulamita, aí em 4139-72732. Já é possível, doutora Sulamita? Vou só editar um segundinho aqui. Presidente, por favor, também se Sim. puder já abrir o meu processo, para eu já ir também colocando uma versão Só um melhor momentinho só, formatada. doutor Samuel. Só um momento. Eu vou abrir o processo do doutor Henrique também. Registrado, presidente. Tá. Só um momento, só vou abrir o processo do doutor Henrique, se ele precisar fazer algum ajuste. Senhores, agora vocês me veem aí na imagem ou não? Não. Tá. Se eu puder pedir 30 segundos, eu saio e entro de novo aqui na reunião. Tudo bem, tranquilo. Dá licença. Vamos aguardar um pouco o doutor Henrique, então. Agora apareceu sua imagem, doutor Henrique. Ah, que bom. Obrigado. Ok. Então, doutora Sulamita nos apresenta os autos? Sim. Vou passar então a leitura das. Na verdade, são 3 acusações fiscais do AIM, só 2 em recurso, porque a do item 1 foi paga. São 2 infrações de creditamento indevido. Então, vou passar a leitura das acusações fiscais e, na sequência, passo a leitura do voto. Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de R$ 319.201,43 no período de janeiro a dezembro de 2015, conforme discriminado no demonstrativo 2, por meio de escrituração de notas fiscais de entradas emitidas a título de anulação de valores relativos à venda de energia elétrica e soma de débitos, isso é a correspondente declaração sob CFAP 1207 na GIA ICMS, pois os correspondentes registros de estorno não identificam as notas fiscais contas de energia elétrica NFCE, por ele emitidas em substituição às estornadas. Nos seus relatórios de estorno de débitos, portaria CAT 55 de 2004, que deveriam dar embasamento aos estornos em questão,
o contribuinte não informou os números e as séries das notas fiscais substitutas para os registros em questão, campos de informação obrigatória, segundo as hipóteses de estorno elencadas, impedindo a identificação das notas fiscais substitutas emitidas e o conhecimento por completo do estorno realizado. Desse modo, os referidos relatórios não dão embasamento aos estornos de débitos em questão, restando sem comprovação da origem os correspondentes créditos do imposto, conforme descrito no termo circunstanciado da ação fiscal, comprovado pelos documentos juntados ao presente aí. O item 3, creditou-se indevidamente ICMS no montante de R$ 7.084.242,11 no período de janeiro a dezembro de 2015, conforme discriminado no demonstrativo 3, por meio da escrituração de notas fiscais de entrada emitidas a título de anulação de valores relativos à venda de energia elétrica, estorno de débitos e sua correspondente declaração, sob CFOP 1207 na GIA ICMS, pois os correspondentes registros de estorno indicam como notas fiscais contas de energia elétrica substitutas, documentos fiscais cancelados. Nos seus relatórios de estornos de débitos, portaria CAT 55 de 2004, que deveriam dar embasamento aos estornos em questão, o contribuinte informou como substitutas NFCE, que constam como canceladas, segundo a informação das vias eletrônicas dos referidos documentos fiscais, portaria CAT 79 de 2003, o que torna irregular a informação relativa a esses estornos. Desse modo, os referidos relatórios não dão embasamento aos estornos de débitos em questão, restando sem comprovação de origem os correspondentes créditos do imposto, conforme descrito no termo circunstanciado da ação fiscal e comprovado pelos documentos juntados ao presente aí. Esses são os dois relatos das acusações fiscais colocadas em julgamento e passo ao voto. O recurso ordinário preenche as condições de admissibilidade, por isso dele conheço. Em seu recurso ordinário, folhas 10.066 e 10.097, o contribuinte postula preliminarmente, síntese, 1. Nulidade do AIM por ausência de intimação da recorrente para apresentar informações sobre o cancelamento das notas fiscais que originaram o crédito de ICMS glosado pelo fisco, bem como, 2. Decadência integral do AIM nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Com relação à decadência, tratando-se na espécie de glosa de créditos escriturais indevidamente apropriados, a hipótese é regida pelo artigo 173, inciso 1 do CTN, contando-se com o quinquênio decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É exatamente esse o entendimento consolidado por esse egrégio Tite, denunciado da súmula 9 desse egrégio Tite, segundo a qual, em caso de creditamento indevido, o prazo decadencial é aquele regido pela regra disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. Considerando que os fatos geradores objeto da autuação datam de janeiro a dezembro de 2015 e que a notificação do lançamento se deu em momento anterior ao decurso do prazo do artigo 173, inciso 1, rejeita a preliminar de decadência. Relativamente à preliminar de nulidade, há que se destacar que não se verifica qualquer nulidade apontada pela recorrente, uma vez que a lavratura do AIM não depende de prévia intimação do contribuinte para que se esclareçam os critérios utilizados na apuração do imposto na escrituração fiscal, no caso, o cancelamento das notas fiscais que embasaram o aproveitamento do crédito. Tais explicações podem ser oportunamente apresentadas na fase de defesa por meio de impugnação. Cabe ao fisco proceder ao lançamento independentemente de prévia manifestação do contribuinte sobre o procedimento adotado, ainda que este possa ter resultado em ausência de recolhimento do tributo aos cofres públicos. De todo modo, com o propósito de garantir o contraditório e ampla defesa, o julgamento foi convertido em diligência, frise-se mais de uma vez, justamente para assegurar à recorrente a possibilidade de se manifestar quanto aos documentos apresentados. Portanto, rejeita as preliminares aventadas no recurso. Quanto ao mérito, cabe destacar novamente a legislação paulista, que, à época dos fatos geradores, forma acerca das hipóteses em que o rito simplificado de estorno é aplicável e os requisitos para que seja realizado. E aí aqui eu transcrevo os artigos. Nessa hipótese, não havendo nota fiscal substituta a ser emitida, evidentemente que as alterações em questão não podem ser estornadas por meio de procedimento simplificado. Na situação em que as notas fiscais originais sejam canceladas e não havendo emissão de notas fiscais substitutas, faz-se necessário prévia autorização do fisco para a realização dos estornos dos créditos, sem liberalidade do contribuinte, conforme a portaria CAT 55 de 2004. Conforme relatado acima, a controvérsia restringe-se à legitimidade dos estornos de débito de ICMS realizados pela recorrente em 2015, considerados pela fiscalização como creditamento indevido por 1. Ausência de indicação nos relatórios de estorno das NFCE substitutivas, item 1.2, e 2. Indicação nestes mesmos relatórios de NFCE substitutivas que constavam canceladas, item 1.3.
Antes de adentrar na análise individualizada das provas, cumpre-se fixar duas premissas que, em razão das decisões pretéritas proferidas, que converteram o julgamento em diligência, vinculam, ao meu ver, o presente julgamento. A primeira premissa, com a qual corroboro integralmente, decorrente do voto da Igreja Nona Câmara, folhas 10.141 e seguintes, é de que as hipóteses de discordância do consumidor por determinação judicial, falta de atendimento de pedido de desligamento e acordos perante órgãos de defesa do consumidor e erro de fato na identificação do titular da unidade consumidora e unidades desligadas fisicamente, configuram, em tese, fundamento legítimo de estorno, à luz do então vigente artigo 4º do anexo 18 do RICMES. A segunda premissa, decorrente do voto da Igreja Oitava Câmara, folhas 10.448 a 10.454, é de que os documentos novos juntados pela recorrente após a abertura do julgamento da fase recursal, especificamente os docs 4 e 6, este último contendo a sentença e segundas vias de faturas, acostados a partir de folhas 10.203 a 10.207, estão excluídos do conjunto probatório, por força da preclusão temporal dos limites expressamente definidos pela primeira diligência, que autorizou apenas a sistematização do acervo já existente nos autos. Delineadas as duas premissas acima mencionadas, o que permanece como exame de mérito é verificar se, dentro do acervo probatório admissível, excluídos dos docs 4 e 6, a recorrente desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando que os estornos de débito por ela realizados efetivamente se enquadram nas hipóteses do artigo 4º do anexo 18 do RICMES, sob pena de manutenção da glosa. A escrituração de créditos de ICMS submete-se ao regime do artigo 36 da Lei Estadual 6374 de 89 e dos artigos 59 seguintes do RICMES. Quando se trata, contudo, de estorno de débito, operação em que o contribuinte recupera mediante créditos ICMS anteriormente recolhido em operação cujo fato gerador não se aperfeiçoou ou cuja base de cálculo foi reduzida, a legislação paulista impunha, à época dos fatos, como visto acima, regime com procedimentos próprios a serem adotados nas operações com energia elétrica, por meio do anexo 18 do RICMES e da Portaria 55 de 2004, esta última disciplinando os cancelamentos das NFCEs e os procedimentos de geração e armazenamento dos arquivos digitais correspondentes, em complementação à Portaria CAT 79 de 2003. O caput do artigo 4º possibilitava à empresa distribuidora de energia elétrica acreditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto debitado em NFCEs emitidas a consumidores em 4 hipóteses taxativamente enumeradas. 1. Erro de fato ocorrido no faturamento do produto na emissão do documento fiscal. 2. Erro de medição, faturamento e tarifação do produto. 3. Formalização de discordância do consumidor relativamente à cobrança ou respectivos valores. E 4. Cobrança em duplicidade. A par dos requisitos materiais de efetiva ocorrência da hipótese legal autorizadora, o parágrafo 1º do artigo 4º estabelece requisitos formais cumulativos para exercício do estorno do crédito de estorno, quais sejam: 1. Item 1 do parágrafo 1º, o contribuinte deve emitir, em substituição a cada nota fiscal NFCE objeto de estorno, nova nota NFCE com os valores corretos, consignando expressamente no quadro dados do produto a remissão NFCE estornada, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de estorno. 2. O item 2 do parágrafo 1º, o contribuinte deve elaborar o relatório interno com base em arquivo eletrônico, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, contendo, entre outras informações, na linha E, o número da nota fiscal emitida em substituição àquela objeto do estorno de débitos. E 3. O item 3 do parágrafo 1º, o contribuinte deve emitir nota fiscal relativa à entrada para recuperar englobadamente o imposto, anexando o relatório interno previsto no item 2, vinculado por chave de autenticação digital, bem como os elementos comprobatórios dos motivos de estorno de débito realizado. O parágrafo 2º ainda exige que os elementos comprobatórios do motivo do estorno sejam mantidos pelo prazo previsto no artigo 202 do RICMES. A Portaria CAT 55 de 2004, expressamente referida em nota no artigo 4º, regulamenta esses procedimentos conforme já transcrito acima. Da leitura conjunta destes dispositivos, extrai-se a conclusão de que o creditamento por estornos de débitos, previsto no artigo 4º do anexo 18 do RICMES, não é de exercício livre nem se aperfeiçoa pela mera ocorrência da hipótese material. É condicionado ao conjunto de obrigações formais, dentre as quais se destacam:
A. A emissão efetiva da NFCE substitutiva válida, com os valores corretos em substituição a cada NFCE estornada. E B. A indicação inequívoca do relatório interno do número da NFCE substitutiva, a linha E do item 2 do parágrafo 1º. Sem a NFCE substitutiva válida, o que há é supressão pura e simples do débito, sem a contrapartida do faturamento correto, o que escapa por completo do desenho normativo do artigo 4º. Passa então a análise fática dos autos. No item 1.2, os relatórios de estorno transmitidos pela recorrente não identificaram as NFCE substitutivas em violação direta e objetiva à linha E do item 2 do parágrafo 1º do artigo 4º do anexo 18 do RICMES e a portaria 55 de 2004. No item 1.3 do AIN, a recorrente indicou como NFCE substitutivas documentos que constavam cancelados. Ora, a NFCE cancelada não é nova nota fiscal com os valores corretos, como exige o item 1 do parágrafo 1º. Indicar documento cancelado como substituto equivale materialmente a não indicar substituto algum. O requisito normativo permanece desatendido e o crédito apropriado carece de lastro. O artigo 4º do anexo 18 autorizava o estorno de débito mediante atendimento cumulativo de requisitos materiais, efetiva a ocorrência de hipótese legal autorizadora, que é a discordância do consumidor ou erro de fato, e formais registro adequado nos relatórios de estorno com a identificação inequívoca da NFCE estornada e da respectiva NFCE substituta. A portaria CAT, por sua vez, exige o relatório do estorno identifique de forma exata a nota fiscal substitutiva sob pena de inviabilizar o controle fiscal e quebrar a cadeia de rastreabilidade que dá sustentação ao próprio regime regido pelo anexo 18 à época dos fatos. A diligência determinada pela nona Câmara, folhas 10.143, foi expressa, no sentido de que a recorrente deveria elaborar planilhas analíticas segregadas por motivo, com indicação das folhas relativas às provas do AIN e destacando ainda os documentos para cada planilha, comprovando cada um dos motivos alegados. O comando era, portanto, duplo. De um lado, sistematizar as ocorrências por categoria jurídica, discordância do consumidor por determinação judicial, falta de atendimento do pedido de desligamento, acordos perante os órgãos do consumidor e erro de fato por identificação do titular ou unidades desligadas fisicamente. De outro, estabelecer a correspondência individualizada, lançamento a lançamento, com a folha dos autos, onde se encontraria a prova daquele motivo específico. Examinando o que efetivamente foi produzido, dentro dos limites admissíveis, excluídos, repita-se, os DOCs 4 e 6, o DOC 1, folhas 10.160 a 10.186, planilha analítica relativa à parcela de estornos, traz a relação das NFCEs estornadas, o motivo alegado para o estorno e dados cadastrais do consumidor, mas não promove a indispensável remissão às folhas do AIN que conteriam a prova material do motivo invocado. Reproduz em formato tabular a narrativa defensiva já constante nas razões recursais, sem, contudo, oferecer o instrumento de cruzamento exigido pela diligência. O DOC 2, folhas 10.187 a 10.197, igualmente planilha analítica de outra parcela de estornos sem indicação das folhas dos autos. A ilustre autoridade fiscal, em ambas as manifestações de diligência, folhas 10.389 seguintes e folhas 10.458 seguintes, apontou a falha com precisão, sem que a recorrente, em momento algum, suprisse a omissão. O DOC 3, folhas 10.198 a 10.202, que relaciona processos judiciais que, em tese, teriam dado causa ao cancelamento de parte das faturas, é aquele que merece exame mais detido. Reconhece que o documento avança em relação aos DOCs 1 e 2, na medida em que aponta números de feitos judiciais e folhas. Contudo, não estabelece a correspondência individualizada entre cada processo judicial e as NFCEs concretamente estornadas em razão dele. A ilustre autoridade fiscal, na primeira diligência, folhas 10.389 seguintes, inclusive demonstrou que, em vários processos judiciais relacionados, houve efetivo fornecimento de energia elétrica, sendo a discussão judicial limitada a aspectos de modulação do pagamento, em recuperação judicial, revisão de tarifa ou impedimento de corte, circunstâncias essas que não afastam fato gerador de CMS, apenas eventualmente postergam ou parcelam o recebimento da contraprestação pela distribuidora. Em outras palavras, o simples fato de existir uma discussão judicial entre a distribuidora e o consumidor não decorre automaticamente da hipótese do estorno legítimo nos termos do artigo 4º do anexo 18 do RICMES. É necessário que, em concreto, o provimento judicial implique reconhecimento da inexistência da operação tributada ou determine o desfazimento do faturamento. Essa demonstração exige análise caso a caso e era exatamente esse exercício que a planilha do DOC 2, trazida pela recorrente, deveria ter demonstrado e comprovado, mas não o fez.
O DOC 5, folhas 10.218 a 10.211, por fim, reporta-se a documentação ligada justamente aos DOCs 4, folhas 10.203 a 10.207, e 6, 10.202 a 10.385, expressamente excluídos dessa análise pela 8ª Câmara, e, portanto, dele não se pode extrair efeito probatório. Com efeito, a segunda manifestação fiscal, folhas 10.458 seguintes, cumpriu o objeto da diligência determinada pela 8ª Câmara e examinou a integralidade das planilhas, e não mais por amostragem, e informou que a correlação probatória exigida não foi realizada, apontando item a item a deficiência das planilhas. Aberta nova oportunidade de manifestação à recorrente, esta silenciou, não apresentou complementação, não impugnou as conclusões fiscais, não retificou as planilhas, não promoveu a correlação que continuava em falta. Portanto, quanto ao item 2, em que a infração consiste na ausência dos relatórios de estornos transmitidos pela recorrente, na identificação das NFCE substitutivas, em violação direta e objetiva ao artigo 4º, parágrafo 1º, item 2, a linha I do anexo 18 e a portaria CAT 55, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que tal omissão tenha sido suprida por qualquer outro registro hábil dentro do acervo admissível, persistindo, portanto, o IGE da infração. Quanto ao item 1.3, em que a infração consiste em ter a recorrente indicado como NFCEs substitutivas documentos que constavam cancelados nos arquivos eletrônicos, a tese da recorrente de que tais cancelamentos derivariam de encadeamento sucessivo de retificações até a fatura definitiva válida, dependeria da demonstração caso a caso, exatamente o que as planilhas analíticas, DOC 1, 2 e 3, elaboradas pela recorrente, de acordo com as razões já expostas, não realizaram. Persiste, pois, a infração. Em precedente de caso análogo ao presente, assim já decidiu esse egrégio tribunal, de igual modo. E aí aqui eu transcrevo um precedente também que não houve a comprovação. Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em infirmar as infrações apontadas nos itens 1.2 e 1.3, mantém a decisão recorrida e rígidas as exigências fiscais. Em suas razões recursais, pugna ainda a recorrente pela redução da multa aplicada, com fulcro no artigo 85, inciso 2, a linha J da Lei Estadual 6374/89, ao argumento, em síntese, de que a penalidade ostentaria caráter confiscatório em afronta aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, ser reduzida a patamar compatível com a alegada gravidade da conduta. O pleito, contudo, com a devida vênia, não comporta acolhida nesta sede administrativa, tendo a multa sido aplicada nos termos da legislação válida, vigente e eficaz. No que concerne a atualização do cálculo da multa sobre o valor básico atualizado do imposto, é o teor da súmula 13 de 2018 deste egrégio TIFT. E ainda não há que se falar em qualquer redução, haja vista que as acusações fiscais implicaram na falta de pagamento do imposto, sendo inaplicável o artigo 527-A do RICMES. Neste aspecto, também não há o que se reformar. Acrescento, por fim, que deverá ser aplicada a súmula 10 TIT revisada, limitando a incidência dos juros à Selic. Assim, conforme as razões acima, mantenho a decisão recorrida inalterada, acolhendo parcialmente o recurso ordinário interposto apenas para limitar os juros à Selic. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas no que tange a aplicação da súmula 10 revisada por este egrégio TIT, limitando a incidência dos juros à Selic, devendo permanecer a decisão de primeiro grau inalterada no remanescente. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Agradeço, doutora Sulamita, parabenizo pelo seu detalhado voto. O voto já está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os Presidente. debates. Sim, Desculpa, não, apenas para parabenizar a doutora Sulamita, muito claro o voto, muito bem elaborado. Vou acompanhá-la, claro. muito bem. Agradeço, doutor Henrique. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Electro Redes S.A. foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço, presidente doutor Marcos Vitor. Um bom dia. Obrigado a todos. Tenham um bom dia e uma boa sessão também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.
Passo ao processo de Resineves Agroflorestal Limitada, recurso de ofício, relator doutor Samuel de Oliveira Magro, AIN 4062439. Doutor Samuel nos apresenta os autos. Como? Desculpe, doutor Inácio. Eu só estou pedindo para o doutor Samuel apresentar os autos. Ah, tá. Ok. Pois não, senhor presidente, bom dia a todos. Bom, o caso aqui é uma acusação fiscal só, que é de deixar de emitir notas fiscais entre maio de 2010 e outubro de 2011, conforme detalhado os demonstrativos, antes de iniciar a saída da mercadoria, conforme documentos juntados. O contribuinte efetuou operações interestaduais de venda de goma resina, utilizando para cobertar essas operações notas fiscais de emissão da Tupã Flora Produtos Florestais Limitada, empresa inidônea de existência simulada na cidade de Tupã, região noroeste do estado de São Paulo. Os pagamentos efetuados pelas empresas destinatárias foram efetuados em favor de conta corrente de titularidade da Tupã Flora no Banco Itaú, agência de Itapeva. A saída dos valores depositados ou transferidos para essa conta corrente deram-se através de cheques, em sua maioria. Os cheques eram nominais a funcionários e ex-funcionários da empresa Resineves Agroflorestal Limitada. Um dos ex-funcionários beneficiários desses cheques firmou declaração em que os cheques recebidos eram sacados em dinheiro e esse dinheiro era levado e entregue por ele na sede da Resineves Agroflorestal em Itapeva. Aí, nos termos do artigo 52.3 do RICS, aplica-se a alíquota de 12%, né, porque são operações estaduais. E, nesse caso, foram três trazidos aqui aos autos como solidários três outras pessoas, né? Esse Wagner, que foi quem, segundo o relato aqui, fazia o saque dos cheques e entregava para a Resineves, e os outros dois, Cláudio Belório e Kleber José Belório, eram sócios dessa empresa, a Tupã Flora. Certo? Então, esse é o panorama. Trata-se de um recurso de ofício, porque o julgador de primeira instância entendeu que as provas dos autos não teriam demonstrado a situação. Como os senhores já tiveram acesso aqui ao meu voto, eu só mudei meu voto aqui porque há o pedido da representação fiscal de aplicação da súmula 10, então eu fiz a alteração daquilo que você já conhece somente para acolher a súmula 10, né, com a nova redação. Então, não vou passar a leitura do voto, vou passar um cenário, né, já que não há você já tem conhecimento deles, não há o patrono da empresa aqui, para sustentação ou para acompanhar o julgamento. Trata-se aqui de uma fraude estruturada, né? Essa empresa Tupã Flora é uma empresa de Tupã, né? Que foi utilizada para a emissão de documentos fiscais de várias empresas de Itapeva. Itapeva, né? Que é a empresa onde está o nosso... Bom, Itapeva, exatamente Itapeva. 400 quilômetros de distância, uma para outra. Eu já olhei lá no Google Maps. E vamos lá, né? Então, foi usado para várias empresas, mas particularmente, né, esse nosso caso é particular por quê? Porque as outras empresas, vamos lá, então foi identificada a idoneidade da empresa, todo o esquema foi desbaratado, tudo mais. E com relação a... Então, ele utilizou para outras empresas também, foram feitos vários autos de infração. Os outros casos foram bastante simples, fáceis, porque os destinatários da mercadoria já pagavam para o verdadeiro vendedor, né? Então, o vendedor A mandava a resina para o destinatário com uma nota da Tupã Flora, só que o pagamento era feito já para a empresa A, né? E não para a Tupã Flora. Então, os outros casos são um pouquinho diferentes nesse aspecto, né? Mas que só vem demonstrar que essa empresa foi montada exclusivamente para isso, para um esquema de fraude, né, para evasão fiscal. A particularidade do nosso caso aqui da agroflorestal é que, da Resineves, né, pessoal, é que os pagamentos eram feitos para a Tupã Flora. E por que eram feitos? Porque o esquema, pelo jeito, quem montou foi a própria Resineves, né? Mas ficou muito claro aí também durante o processo, né, em todo o sistema, e para mim as provas são
A única coisa que faltou aí para falar não ter a prova seria a confissão da Regineves, né? Fora isso, tudo mais que eu precisaria já está nos autos, né? Então, um ex-funcionário um desses solidários aí, né, diariamente ia ao banco, né, retirava o dinheiro, né? Então, ou seja, a empresa que estava em outro estado, né, não lembro exatamente o estado, que é Paraná, a empresa de outro estado fazia o pagamento para a Tupã-Flora, e a Tupã-Flora emitia um cheque para esse ex-funcionário aí da Agroflorestal, da Regineves, que declarou que pegava esse dinheiro, todo dia ia ao banco, pegava esse dinheiro e entregava na mão dos sócios da Regineves, né? Então, para mim, a questão está muito bem estruturada. Tem algumas questões formais aí que, olha, essa pessoa aí, só assim, mais uma coisa, os dois outros solidários que foram trazidos aos autos, que seriam supostos, os supostos que são formalmente eram sócios dessa empresa do Panflora, são os dois filhos de um ex-funcionário também da Regineves, né? Então, toda a Regineves está bem no centro aí dessa história toda aí, né? E também todos os transportes de mercadoria. O transporte de mercadoria, quando era da Tupã-Flora, né, supostamente que seria de obrigação da Tupã-Flora, todo o transporte, você pega lá, os transportadores são todos de Itapeva. Tem um ou dois lá de uma cidadinha próxima lá, mas era todo, assim, até citei aí, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, comecei no meu voto, está lá, comecei a listar, aí eles querem as primeiras 50, 60, vou parar de listar aqui. Está dando, até aqui, a minha participação mensual é de 98% é de Itapeva. E quando era, então, do destinatário, aí sim, aí tinha transportadoras da cidade do destinatário, né? Mas, basicamente, que nós fizemos, ou seja, que Tupã nunca teve... Olha, o estabelecimento, né, dessa Tupã-Flora nunca houve, né, nunca existiu estabelecimento era uma oficina mecânica, né? Era uma oficina mecânica. E aí o contribuinte vai colocar questões formais. Olha, mas... Né, porque lá no relatório de idoneidade, o fiscal fala, olha, ninguém ali na região conhece a Tupã-Flora, né? E é óbvio, né? Aí a gente vai falar, mas ó, você viu que lá no relatório fala que não há nenhuma prova de que lá alguém conhecia a Regineves. Eles não conheciam nem a Tupã-Flora, que supostamente deveria estar lá, claro que vai conhecer a Regineves, né? Eles nunca viram passar um caminhão de resina por lá. Então, de maneira que, assim, eu fico aqui, o meu voto é conhecido, ali com todas as razões, eu analiso todas as questões aqui. Então, acho que não há necessidade aqui de leitura do voto em si, a menos que vocês queiram, posso fazê-lo. Mas acho que eu não me esqueci de nenhum detalhe importante aqui da minha análise, né? Produção, tal, né? Então, eu fico aqui à disposição para alguma dúvida que os senhores tenham aí, em discussão e retoma aí, né? Estou à disposição, senhor presidente. Esse é meu voto. A conclusão, então, é para restabelecer integralmente o AIM, né? Para mim, nunca tive nenhuma dúvida, está muito bem comprovado, exceto pela limitação dos juros à taxa Selic, né? Que é um pleito de representação. E com isso eu estou dando parcial provimento, né? A história é provimento integral ou não, mas estou dando parcial provimento aqui ao recurso de ofício para restabelecer o AIM com a limitação dos juros à taxa Selic. Fico à disposição, presidente. Agradeço, doutor Samuel. O voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Felipe? Gente, só para pedir desculpas ao doutor Samuel, que eu juntei somente hoje pela manhã a petição de taxa Selic, mas só pedir a palavra só para isso.
Tá ok. Eu fui ver, normalmente a gente acaba, mas deixa eu olhar se tem alguma coisa, né? Eu olhei e vi que você fez, eu já mudei aqui. Ótimo. Sim, eu ia até comentar, a hora que eu entrei aqui na sessão, eu ia comentar já para, de repente, se fosse o caso, antecipar alguma situação, mas tudo certo. Obrigado, doutor presidente. Obrigado, doutor Felipe. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício da Cefaz no processo de Resineves Agroflorestal Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Passa ao processo de Rispex Tecnologia Alumínio Limitada, recurso de ofício, relator doutor Henrique, AIN 4092-568. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Bom, esse aqui é um recurso de ofício contra uma decisão que julgou improcedente, o AIN 4092-5687. E desse AIN consta uma acusação de creditamento indevido por escrituração de documentos fiscais considerados inábeis, conforme incisos 3 e 10 do artigo 184 do regulamento. Então, basicamente, a acusação do creditamento indevido se refere à escrituração de documentos relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento de emissão supostamente atribuída à PPX, Indústria e Comércio de Alumínio Limitada, lá do Rio de Janeiro, que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do 59 do regulamento. Eles foram considerados, esses documentos, inábeis, conforme, como eu já mencionei, o artigo 184, incisos 3º e 10, né, também do regulamento, tendo em vista que o Fisco do Estado de São Paulo constatou, com base nos relatórios fiscais elaborados, que as operações destinadas a contribuintes paulistas e que encontram-se amparadas por documentos fiscais supostamente emitidos por PPX do Rio são operações simuladas, com a finalidade de gerar créditos indevidos aos destinatários desses documentos fiscais. O contribuinte foi notificado para comprovar a licitude das operações efetuadas com a PPX e não logrou êxito em estabelecer elementos probatórios suficientes para afastar o lançamento. Não apresentou comprovante de transporte de mercadorias. Isso está no relato fiscal. Bom, a decisão recorrida, ela é uma segunda decisão de primeira instância proferida neste caso, uma vez que a primeira delas, prolatada as folhas 775 e 782, foi anulada pela colenda Câmara Superior deste egrégio TIT, conforme se verifica as folhas 959 e 963. Em razão do reconhecimento de nulidades relacionadas à utilização de premissa falsa e de julgamento de lide diversa. O parecer em recurso de ofício foi apresentado às folhas 983 e 993, alegando em síntese a presença de nulidades por vício de fundamentação, ausência de análise do conjunto fático probatório e dos argumentos apresentados pela autoridade fiscal. No mérito, os argumentos se dão no sentido de que restaria devidamente comprovado o caráter de simulação das operações realizadas entre a fornecedora PX e a autuada. O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso de ofício, rechaçando os argumentos da douta representação fiscal. Muito bem, ao recurso de ofício deve ser dado provimento para determinar a anulação da decisão de primeira instância. Conforme definido pela colenda Câmara Superior deste TIT, a primeira decisão de piso, folha 775 e 782, objeto de recurso, e naquela ocasião anulada, baseou-se em premissas falsas e julgou lide diversa, causando assim prejuízo ao andamento regular deste processo administrativo. Ocorre que, respeitosamente, do modo como vejo, os mesmos vícios estão presentes na nova decisão de primeira instância prolatada às folhas 968 e 979. Consta da decisão ora recorrida, das folhas 974 às folhas 976, que a defesa apresentada pela autuada mereceria acolhimento, uma vez que o auto de infração teria por base relatório fiscal de folhas 687 e 705, que teria sido elaborado em relação a outro contribuinte paulista adquirente de mercadorias da fornecedora PPX, no caso a Sorro e Brighton Metals,
e não em relação à autuada SPEX. Além disso, o AIN teria sido lavrado sob a premissa de que o emitente dos documentos fiscais considerados inábeis estaria em situação irregular perante o fisco do Rio de Janeiro, o que não seria o caso, já que os documentos constantes dos autos demonstrariam que a empresa PPX encontra-se regularmente inscrita no cadastro de contribuintes daquele estado desde 2009. Ocorre que esses dois pontos foram justamente aqueles destacados e reconhecidos pela Colenda Câmara Superior deste tribunal para anular a primeira decisão. As folhas 960 e 961, a Colenda Câmara Superior determinou que o mencionado relatório fiscal referente à empresa Sorro e Brighton serviria como demonstração do modus operandi da empresa fluminense PPX, e que não seria o único relatório fiscal importante para a demonstração das bases do argumento fiscal, no sentido de que as operações autuadas seriam simuladas. Além disso, consta da decisão tirada em sede de recurso especial que a lide não trata de acusação de realização de operações com fornecedor irregular perante o cadastro do fisco do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque constam como fundamento do relato fiscal os incisos 3º e 10 do artigo 184 do regulamento, assim redigidos. Aí eu transcrevo o dispositivo legal, que diz que vai ser considerado desacompanhado de documento fiscal a operação acobertada por documento inábil, entendido aquele que, aí inciso 3º, contiver declaração falsa ou estiver adulterado ou preenchido de forma que não permita identificar os elementos da operação ou prestação. E o 10, de qualquer modo, ainda que formalmente irregular, tiver sido emitido ou utilizado com dolo, fraude, simulação ou erro que possibilite, mesmo que a terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida. E, por outro lado, o inciso 1º diz, né, que for emitido por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco. Veja-se que o inciso 1º do artigo 184 do regulamento acima transcrito, que trata de documento fiscal emitido por contribuinte que não está em situação regular perante o fisco, não fundamenta a acusação. Por essas razões, a nova decisão de primeira instância não poderia ter insistido em fundamentar o deslinde do litígio nesses pontos já rechaçados pela Colenda Câmara Superior. Dessa forma, tem razão a douta representação fiscal ao considerar que a R-decisão recorrida, após a limitação do escopo da valoração trazida pela Câmara Superior, não analisou adequadamente as provas constantes dos autos. Diante do exposto, eu conheço do recurso de ofício, a ele dou provimento para reconhecer a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a prolação de nova decisão que atenda ao quanto determinado pela Colenda Câmara Superior, as folhas 959 e 963, mais especificamente considerando que o relatório fiscal de folhas 687 e 705 se afigura como demonstrativo do modus operandi da empresa fornecedora PPX e reconhecendo que o relato fiscal está fundamentado, tem um equívoco aqui, nos incisos 3º e 10 do artigo 184 do regulamento CMS e não em seu inciso 1º. E é desse modo como eu voto, senhor presidente. Agradeço, doutor Henrique. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo de SPEX Tecnologia Alumínio Limitada, recurso de ofício da Cefaz, foi conhecido e provido para anular a decisão à primeira instância, então os autos retornarão à primeira instância para novo julgamento. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 5 de maio de 2026. Agradeço a presença de todos e pedir a por Luiz Felipe encerrar a gravação.